Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dominando o Mercado de Serviços. Meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar os 4 gatilhos mentais mais importantes na hora de vender o seu serviço. E se você não sabe o que são gatilhos mentais, fica até o final desse vídeo, que isso vai fazer toda a diferença se você quiser conseguir mais clientes e serviços pela internet. Antes de começar a falar sobre os gatilhos mentais mais importantes na venda de serviços, eu quero te lembrar que esse canal aqui é o canal onde eu compartilho dicas e conhecimento para você, prestador de serviço, que quer alavancar suas vendas pela internet. Então, se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. E se você está acompanhando esse canal, você já deve saber qual é o primeiro gatilho mental mais importante na hora de vender o seu serviço, que é o gatilho mental da autoridade. E para ilustrar o quanto esse gatilho é poderoso, depois de assistir esse vídeo, pesquisa aí no YouTube Pegadinha do Manobrista Falso. Nesse vídeo, a equipe que está realizando essa pegadinha coloca um ator com um uniforme, na verdade é somente um colete de faixas laranjas na frente de um estacionamento. Então, quando os clientes chegam para estacionar o carro nesse estacionamento, esse ator que não tem nenhum vínculo com o estacionamento fala para o motorista descer do carro, entra, pega as chaves e simplesmente sai com o carro. E a pessoa fica sem entender nada. E por que essa pessoa entregou as chaves do seu carro na mão de um total desconhecido? Será que foi somente por causa daquele colete com listas laranjas? E a resposta é que, na verdade, foi sim, por causa de um gatilho mental chamado de gatilho da autoridade. Aquele colete deu autoridade mesmo para um total desconhecido, para que essa pessoa decidisse confiar o seu carro a ele. Da mesma forma, quando a gente vê um policial fardado na rua ou alguém dos correios, os uniformes em si eles carregam muita autoridade. Você olha e você já confia, ó, esse cara está trabalhando, entregando cartas. Esse cara está cuidando da segurança dessa rua. Então você consegue olhar para esses símbolos de autoridade e você já automaticamente confiar. E se, por exemplo, um policial te der uma ordem do tipo, para, encosta na parede, você simplesmente vai sem nem questionar se realmente é um policial ou alguém fantasiado de policial. Isso não vai importar, porque o seu cérebro vai usar esse gatilho, ou seja, esse atalho para tomar uma decisão. Então, aproveitando para explicar o que são os gatilhos mentais, são atalhos que o nosso cérebro usa por dois motivos principais. Ou para economizar energia, ou para economizar tempo na hora da nossa decisão. Por exemplo, vamos supor que você acorda de manhã e você, antes de levantar da cama, começa a pensar: será que eu saio primeiro com o pé esquerdo ou o pé direito? Será que eu abro a porta com a mão esquerda ou com a mão direita? Será que eu vou direto para o banheiro? Será que eu vou tomar um copo d'água primeiro? Então, se você tivesse que tomar todas as decisões do seu dia conscientemente, isso ia gastar muita energia do seu cérebro. Para economizar essa energia, então são criados esses gatilhos, onde que você, só por ver um sinal, você simplesmente vai agir sempre da mesma forma. Então, como o exemplo que eu dei do policial. Ao ver um policial fardado, você simplesmente vai obedecer o que ele fala, porque é um policial. Ele tem essa autoridade. Ou no segundo caso, se você não tiver tempo para fazer uma escolha. Por exemplo, vamos supor que você vai virar uma esquina, mas antes de você virar essa esquina, vem um monte de pessoas, uma multidão correndo no sentido contrário. Você não vai continuar andando normalmente para ver o porquê que essas pessoas estavam correndo. Você provavelmente só vai correr junto e voltar, seja lá para onde você estivesse indo antes. E isso nos leva ao segundo gatilho mental mais importante na hora de vender um serviço, que é o gatilho da prova social. Como nesse exemplo que eu dei da multidão correndo, ao você ver várias pessoas tomando uma atitude, talvez com cara de medo, talvez gritando, correndo numa direção oposta que você está indo, você não vai querer continuar naquela direção. Você automaticamente vai decidir que deve ter algum perigo naquela direção e, portanto, você também precisa correr na direção oposta. E outra coisa bem interessante é que não vai ter o mesmo efeito se todas as pessoas estiverem agindo normalmente e só uma vier correndo numa direção. Você vai provavelmente achar que essa pessoa tá louca ou que ela tem algum motivo para ela estar correndo, mas que esse motivo não se aplica a você. Na venda de serviços, a prova social acontece através das avaliações dos seus clientes antigos e de fotos e vídeos dos seus trabalhos. Isso vai ser uma arma muito poderosa na hora de você negociar o seu serviço com novos clientes, pois eles vão ver que você tem várias avaliações, muitas interações nas redes sociais, muitas postagens, curtidas, comentários, e isso vai fazer com que automaticamente essa pessoa tome a decisão de que você é um bom profissional, independente de se ela acabou de te conhecer ou se foi indicação de um conhecido dela. Então, só para lembrar, os dois primeiros gatilhos mentais mais importantes na hora de vender o serviço são autoridade e prova social. A autoridade você gera quando você constrói um site profissional, tem uma rede social organizada, com fotos bem produzidas do seu serviço, e não precisa ser com uma câmera profissional, mas sim com uma boa iluminação, com um ângulo que seja favorável ao seu trabalho. Então tudo isso vai fazer com que a pessoa crie na mente dela a decisão de que você tem essa autoridade e, portanto, que ela precisa te contratar. A prova social vai ser construída através da quantidade de provas que você vai conseguir reunir de que você faz um bom trabalho, seja através de avaliações, comentários, curtidas, fotos, vídeos, tudo isso, a quantidade disso é o que vai fazer com que o cliente tome esse atalho de decisão. O terceiro gatilho mental, que ajuda muito na hora de vender um serviço, é um dos gatilhos que mais ajuda em qualquer tipo de venda no mundo, que é o gatilho da escassez. Quando nós
percebemos que algo é escasso, nós temos a tendência de dar mais valor àquilo. Então, quando o seu cliente perceber que o seu serviço é escasso, que você talvez não consiga atendê-lo, isso vai fazer com que ele queira ainda mais te contratar. De que forma você vai transmitir essa escassez para o cliente? Esse é um ponto bem interessante porque você precisa ser sempre sincero na utilização desses gatilhos mentais. Senão, eles vão te dar muito retorno a curto prazo, mas não vão te dar o mesmo retorno a longo prazo. E se você não for honesto, na verdade, isso pode te prejudicar muito mais do que ajudar. Mas se você não está tendo clientes todos os dias, como que você vai gerar escassez e ser honesto ao mesmo tempo? Bom, a forma como eu fazia isso no início, quando eu comecei a oferecer o meu serviço, eu penso que se você é um profissional e você é autônomo, ou seja, você é o seu próprio chefe, então você pode escolher quando você quer trabalhar e quando você quer atender determinado cliente. Então, quando um cliente entrava em contato comigo e perguntava: "Você tem horário disponível para realizar tal serviço?", eu respondia: "Tenho sim, na quinta de manhã ou na sexta à tarde". Então, pode ser que eu tivesse terça, quarta, quinta, sexta, todos os horários livres. Eu dava essas duas opções para o cliente. Dessa forma, fazia com que na mente dele gerasse esse sentimento de escassez. Nossa, eu preciso escolher um desses dois horários, antes que ele não tenha mais nenhum horário. E eu não estava mentindo para o cliente, eu não estava dizendo que eu só tinha aqueles horários ou que eu não poderia atendê-lo em nenhum outro horário mais, que eu estava com a agenda lotada, eu não dizia nenhuma dessas mentiras. Eu simplesmente usava o meu direito de escolher para dar a opção ao cliente de 2 ou 3 horários dentro da semana que ele estava pedindo aquele serviço. Outra forma de gerar escassez é falar dos seus diferenciais, porque isso vai fazer com que o cliente perceba que você é um profissional que ele não vai encontrar vários outros com as mesmas qualificações que você. Por exemplo, no meu caso, eu sempre peço avaliações de clientes depois que eu termino um serviço. E dessa forma, eu já reuni centenas de avaliações, mas só na minha página do Google eu tenho 72 avaliações atualmente. Quando o cliente entra em contato comigo e eu mando o link das minhas avaliações para ele, falando: "Olha, se você quiser dar uma olhada nas minhas avaliações, esse é o link. Eu tenho mais de 70 avaliações 5 estrelas lá que você pode ver os comentários dos meus clientes, né, vai ter fotos dos meus serviços". Se o cliente não tinha interesse nisso antes, depois que eu faço isso, ele vai automaticamente começar a comparar com os outros profissionais que ele está entrando em contato. Às vezes ele pode até pedir para os outros profissionais se eles também têm avaliações. Ou ele mesmo pode ir atrás das páginas desses profissionais e ver que eles não têm tantas avaliações quanto eu, ou tantos comentários positivos quanto eu, e dessa forma eu me torno um profissional escasso. Ele pode estar falando com outros 15 profissionais, mas profissional com mais de 70 avaliações 5 estrelas, ele só vai estar falando com um. Então é assim que você usa o seu diferencial, porque não adianta nada você também reunir várias avaliações e não falar para o seu cliente que você tem essas avaliações, esperar que ele vá atrás de descobrir se existe essa avaliação ou não, porque isso não vai te dar nenhuma vantagem competitiva real. Mas se você jogar isso dentro da negociação, dentro da conversa com o cliente, aí sim vai dar uma chance para que isso faça diferença na mente dele e assim você tem uma vantagem sobre os outros profissionais que ele possa estar entrando em contato também. E o último gatilho mental que eu coloquei nessa lista é o gatilho do desapego. As pessoas adoram comprar coisas, mas odeiam que vendam algo a elas. Essa frase significa que as pessoas gostam de sentir que elas estão no controle do processo de compra. Então, quanto mais elas sentirem que você está precisando daquela venda, que você está forçando aquela venda, menos elas vão ter interesse em fechar o serviço com você. Até porque isso interfere também com o outro gatilho que eu citei, que é o gatilho da escassez. Quando você usa o gatilho do desapego, automaticamente a pessoa já vai saber que provavelmente o seu serviço tem uma certa escassez. Você deve ter muitas pessoas te procurando, então se ele não fechar logo, ele vai ficar sem horário na sua agenda. Mas como eu já falei também, todos os gatilhos mentais eles devem ser usados junto com a honestidade. Por isso, para você poder aplicar o gatilho do desapego, você tem que realmente não estar precisando desesperadamente daquele cliente específico. E você só vai atingir isso quando você tiver uma boa estratégia de divulgação do seu serviço, para que você tenha pessoas entrando em contato com você todos os dias e dessa forma você possa escolher quem você quer atender, quais são os melhores serviços, os melhores clientes, aqueles que aceitam o preço que você está pedindo e que vão realmente fazer com que você tenha uma multiplicação do seu resultado, que vão te indicar clientes que são de uma região que você gosta mais de atender, e tudo isso só vai ser possível com a estratégia de divulgação, quando você tiver com toda a sua estrutura bem alinhada e fazendo ela funcionar automaticamente, gerando assim clientes para você todos os dias. E para você conseguir atingir essa divulgação, você precisa acompanhar aqui o canal, onde eu dou várias dicas de divulgação, de negociação, de atendimento, de administração, tudo voltado para prestadores de serviço autônomos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar um like. E também, se você tiver alguma dúvida, ou crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e usar de inspiração para fazer os próximos vídeos.